Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Caio e junto com minha esposa nós somos missionários de uma junta norte-americana que se chama International Mission Board, a IMB. E vários de vocês têm me perguntado o que você faz, o que é teu trabalho. E eu queria compartilhar um pouquinho disso na forma de um encorajamento aqui para a igreja. E logo estaremos vendo o nosso texto. Nosso trabalho tem vários aspectos, mas uma delas é promover a plantação de igrejas na região metropolitana, então de Porto Alegre até Novo Hamburgo e um pouco além. E essa função nós temos ajudado um pouco vários diferentes trabalhos de plantação de igrejas aqui nesta região. E também temos ajudado a implementar uma rede urbana de mobilizadores de plantação de igrejas. Então, várias igrejas na região que estão plantando ou têm interesses de plantar igrejas, a gente tem ajudado a eles. E um dos aspectos do nosso trabalho é ajudar a facilitar viagens missionárias, seja ajudar igrejas brasileiras a fazer missões, por exemplo, no Uruguai, como tem feito nessa semana, no ano passado e esse ano, ou ajudar igrejas norte-americanas a vir ao Brasil e fazer missões junto a igrejas aqui. Então, para compartilhar um pouco, porque vocês como igreja têm ajudado, em abril, junto com o Joaquim e o Martin, nós fizemos uma viagem missionária ao Uruguai, onde estivemos servindo uma igreja na cidade de Montevideo. Esse mês, veio uma igreja de Orlando, Flórida, estiveram ajudando uma plantação de igreja em Porto Alegre, a igreja Jesus Transforma, no bairro Sarandi. E esta semana, que eles saíram hoje, de noite, esteve um grupo de Somerset, Kentucky, ajudando a plantação lá na segunda igreja batista de Sapucaia do Sul. Então, com esses grupos, a gente busca ajudar as igrejas com diversas atividades, como pregando, ensinando, compartilhando testemunhos, compartilhando o evangelho, visitas em casas e diversas formas de evangelismo, trabalhos com crianças, esportes e várias outras atividades. Assim como as igrejas na região metropolitana estão focadas em missões, eu fico agradecido por esta igreja, a PIB de São Leopoldo, porque ele tem uma visão missionária. Eu vejo esse ênfase em missões que nós temos, fazendo as campanhas de missões constantemente aqui na igreja. Eu vejo o foco de missões dessa igreja na equipe incrível de promotores de missões que nós temos, pelos eventos missionários que a gente consegue fazer, por envios de missionários da nossa igreja a outros países, como a Ucrânia e Angola. A gente vê como os jovens e os pequenos grupos têm saído na rua e compartilhado o evangelho nas praças, na estação de trem, fazer missões na nossa própria cidade. Vemos como projetos como o Gol da Virada, e ter organizações missionárias como a Mensageiras de Rei e Embaixadores do Rei. Isso demonstra que nossa igreja tem essa visão missionária e trabalha para missões. Então, como um missionário, é legal fazer parte de uma igreja como esta. Eu queria encorajar vocês e também queria trazer um agradecimento à igreja, porque vocês estiveram ajudando esta semana em forma de intérpretes. O grupo pequeno em inglês que se reúne da igreja, eles estiveram ajudando como intérpretes durante esta semana e foi muito bom poder ver nossos irmãos e irmãs aprendendo uma língua nova ao ponto que eles conseguem fazer tradução simultânea durante testemunhos, durante o culto e outros eventos. Então, queria agradecer os 4 de vocês que estiveram participando, foi uma bênção. Os americanos gostaram muito de vocês, gostaram de conhecer vocês e mandaram um tchau lá, que eles estavam saindo e não conseguiram de se despedir. Então, é uma bênção ver isso. Mas também queria agradecer a equipe de Libras, porque nós estamos fazendo, como vocês sabem, 1 minuto de silêncio. E eu sou ruim para aprender, mas estou tentando aprender. E estou tentando falar um pouquinho. E essa semana a gente estava fazendo evangelismo na rua, em Sapucaia do Sul, e a gente tinha
aquela ferramenta com as cores, que tem um QR Code com a plano de salvação. E eu, junto com um americano, a gente se acercou a um senhor e a gente começou a falar com ele. E ele falou que ele não ouvia. Daí a gente deu a ferramenta evangelística para ele e eu pensei, ele tem o QR Code e ele vai poder olhar. Daí a gente voltou a atravessar a rua. Daí eu pensei, eu sei alguma coisa de Libras para o minuto de silêncio. Daí eu voltei e dei um oi para ele. E os olhos dele ficaram bem grandes e ele deu um oi de volta. Eu disse, o cara fala Libras. Daí, como eu já tinha falado uma palavra, eu cruzei novamente a rua e eu usei as duas. A última eu não lembrava bem, mas as outras duas que eles ensinaram, a primeira foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele pegou aquela ferramenta evangelística ali e señalou ao Jesus. E aí a outra que eu lembrava, que eles nos ensinaram, Jesus liberta. E ele me deu um joinha, pegou minha mão, me deu um abraço. Então, 2 frases e um oi. Foi a única coisa que eu sabia. Estou tentando aprender mais. Mas foi suficiente para realmente tocar o coração daquele senhor. Ele ficou muito agradecido. Então, quero agradecer os de Libras e encorajar vocês. São poucas frases, mas fazem uma diferença a uma pessoa que de outra forma não poderia se comunicar. Já o terceiro agradecimento eu quero dar ao pessoal de Gol da Virada, que trabalhando com eles me ensinaram uma forma diferente, uma forma nova, para mim era nova, de compartilhar o evangelho usando esportes. E eu já conseguimos usar esse método lá no Uruguai, e a gente também usou esse método lá em Porto Alegre. Então, à medida que vocês, como igreja, estão fazendo missões, estão ensinando como evangelizar, tem sido de proveito para mim como missionário e tem me ajudado a melhorar a forma que eu consigo compartilhar o evangelho com outras pessoas. Então, fico muito feliz por esta igreja, feliz por a visão missionária que vocês têm e o trabalho que estão fazendo. Então, é uma bênção poder ver como esta igreja tem crescido e o amor que tem pela comunidade aqui em São Leopoldo. Continuem firmes no Senhor, continuem expandindo o reino de Deus nesta região por meio desta igreja. Que o Senhor continue abençoando hoje e no futuro a PIB de São Leopoldo. Que com certeza Deus vai continuar nos usando aqui nesta cidade. Então, essa foi a minha pequena introdução, como agradecimento, mas agora vamos no texto. Vamos estar em 1 de Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o 13. E vamos poder aprender hoje a refletir sobre alguns conceitos importantes para as nossas vidas. 1 de Coríntios 10, do 1 até o 13. Esta carta foi escrita por Paulo à igreja que estava em Corinto. Ele vai falar um pouco sobre o passado dos israelitas, passado que eles enfrentaram no deserto, e depois ele vai terminar essa passagem dando uns conselhos para a igreja. Com 1 de Coríntios 10, 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiciemos as coisas más, como eles cobiciaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituemos como alguns deles fizeram e caíram em um dia 3.000. E não tentemos a Cristo,
como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso, para nos avisar, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, não veia sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, que com a tentação dará também o escape, para que podeis suportar. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que Tu possas estar guiando este momento, Senhor, levando a Tua palavra para os corações de cada um de nós que estamos aqui presentes, Senhor Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto de hoje é: lembrem do seu passado com Jesus. Então, nesses primeiros 4 versículos, Paulo vai lembrar ao povo de Israel das coisas que eles experimentaram, as coisas boas, incríveis que eles experimentaram com Deus. E eu quero levá-los hoje a vocês a refletirem o que Jesus já tem feito nas suas vidas. Ele tem feito muitas coisas boas, muitas coisas legais, e se não nos cuidarmos, podemos até esquecer. Então aqui a passagem vai dizer que são feitos como figuras para nos lembrar. Então aqui, vamos ver alguns exemplos disso. Então aqui vemos que Paulo está levando a igreja de Corinto a lembrar do passado do povo de Israel, o povo de Deus. Lembrando de alguns acontecimentos que eles experimentaram como o povo de Israel no deserto, ao sair do Egito. Eles são lembrados da nuvem. Então a nuvem vai fazer uma referência a Êxodo 13, 21. Quando Deus enviou uma nuvem para guiar o povo por meio do deserto, para que eles possam caminhar e não se perder, e ter sempre uma coisa visível da presença de Deus. Também eles são lembrados que Deus provejou para as suas necessidades, dando o alimento do céu. Isso é uma referência a Êxodo 16, 15, quando Deus mandou maná para que os alimentarem. Deus providenciou essa comida para eles diariamente por 40 anos. Logo, ele lembra eles da água que saiu da pedra, no versículo 4, uma referência a Êxodo 17, 6, quando a água fluía de uma pedra. Isso mesmo quando o povo estava murmurando contra Moisés. Essas coisas são escritas como figuras ou exemplos para que os que vinham depois deles podiam aprender do que Deus sempre está com eles, e o poder de Deus, e como cuidou do povo de Israel de uma forma milagrosa e poderosa à medida que eles vão passando pelo Egito. Mas vocês sabem a história do povo do Egito. Eles não só viram coisas incríveis de Deus, mas eles também se desviavam, eles também murmuravam, eles também pecaram contra Deus. Então, esse também vemos a sequência dos versículos de 5 a 10. Paulo vai lembrar ao povo, a igreja de Corinto, sobre alguns erros e pecados que o povo de Israel fez. Muito obrigado. Então, o primeiro ponto era: lembrem do seu passado com Jesus. O segundo ponto é: lembrem dos erros e pecados do teu próprio passado. Que é importante a gente lembrar onde Deus nos tirou, de onde Deus nos resgatou. E mais adiante vamos ver sobre a tentação. É importante a gente lembrar do que Deus nos tirou, porque muitas vezes as tentações que a gente enfrenta no futuro são dificuldades que a gente teve no nosso passado. Então é importante a gente lembrar de onde Deus nos tirou. Aqui Paulo vai lembrar o povo de Corinto, que o povo de Israel, a igreja de Corinto, que o povo de Israel pecou e afastou-se de Deus em várias vezes no deserto,
mesmo com todo o cuidado que Deus teve com eles, aqueles exemplos que a gente acabou de ver. No versículo 5, ele vai fazer referência a Números, ao livro de Números 14, 29. Os corpos espalhados no deserto, por não crer. No versículo 6 faz uma referência a Números 11, 4, que eles queriam comer carne, não estavam satisfeitos com o maná que Deus tinha mandado. O versículo 7 faz referência a Êxodo 32, 6, o bezerro de ouro, que vocês conhecem essa história, como eles se afastaram adorando um ídolo em vez de Deus. Versículo 8 vai fazer uma referência a Números 25 e 26, uma epidemia que sofreu o povo de Israel porque eles tinham sido idólatras. O versículo 9 vai fazer uma referência a Êxodo 17, 2, que eles reclamaram por falta de água. E a reclamação por falta de água não foi só uma vez. O versículo 10 vai fazer uma referência a Êxodo 16, 2, que eles reclamaram pela falta de carne. Então, os primeiros 5 versículos a gente viu como Deus estava com eles, cuidando deles, protegendo eles. E na sequência dos 5 até 10 a gente viu exemplos de como eles tinham se afastado ou murmurado ou deixado de seguir a Deus. Então esses também são exemplos que ficaram registrados na palavra de Deus, não só para a igreja de Corinto, mas para cada um de nós, de lembrar que mesmo com Deus fazendo tanta coisa incrível e bom nas nossas vidas, se a gente não se cuida, não faz a nossa parte, se a gente não mantém nosso olhar com o Senhor, mesmo com tantas coisas incríveis, a gente pode nos afastar, a gente pode pecar, a gente pode afastar dos caminhos do Senhor. Eu já vi muitas pessoas criticarem o povo de Israel que saiu do Egito, mas nós não somos diferentes, nós também somos pecadores. E se nós descuidamos e esquecemos do que Jesus já fez em nossa vida e está fazendo hoje, podemos também nos desviar dele. Então não esqueçam de Jesus, do que ele já fez. Lembrem da tua própria história e lembre como Jesus te alcançou, como mudou a tua vida. Eu quero continuar. O próximo ponto seria: continuemos avançando com Jesus, no versículo 11. Assim como devemos lembrar o que Jesus já fez, temos que continuar avançando com Jesus. Nossa história continua. Nossa história com o Senhor Jesus continua. Não podemos viver somente com as lembranças do passado. Uma vez eu estava numa igreja e veio um senhor e me começou a falar sobre todas as coisas que ele tinha feito para Deus, como Deus tinha usado para ele. E eu achei um pouco estranho a fala dele. Tudo que ele estava falando era do passado. Do passado, do passado. Ele estava falando porque ele queria que eu deixasse ele falar na igreja. E aí eu perguntei para ele, mas todos os exemplos que tu falou são de 10 anos atrás. Tu tem algum exemplo recente de como tu estás servindo ao Senhor? E ele baixou a cabeça e disse que não. E fazia 10 anos que ele estava andando afastado do Senhor. Então, isso me serviu para dizer, não pode falar na igreja. Outra foi para me lembrar que, assim como todas as coisas incríveis que ele tinha feito no seu passado, ele se afastou do Senhor. Estava mais de 10 anos longe de Deus. E graças a Deus ele estava procurando novamente para voltar. Então, a gente tem isso. Nossa vida com Deus está continuando. Não paremos de avançar com Jesus. Nunca deixemos de lado ou nos conformemos com onde a gente está. Podemos olhar para os erros do povo de Israel e talvez os erros e os pecados de outros e aprenderem esses erros. Mas muitas vezes, como a natureza humana, a gente tem que bater nossa cabeça para saber que dói.
A criança tem que enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque. Às vezes nós vemos e olhamos no que outras pessoas fizeram de errado e a gente vai e faz a mesma coisa. Mas que possamos ter a consciência de aprender, ver como, por exemplo, no povo de Israel, as coisas que eles fizeram, como se desviaram dos caminhos do Senhor, e que isso não chegue a ser uma realidade em nossas vidas. Busquemos caminhar junto com Jesus, crescendo em fé e em fidelidade e em obediência a Ele. Não fique conforme com onde você está espiritualmente. Continue buscando ao nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo cada dia com o nosso relacionamento com Ele. Nunca nos conformemos com onde a gente está hoje. Sempre busquemos conhecer Ele cada vez mais. Busquemos ser cada vez melhor como pessoas que seguimos a Jesus. Agora Paulo vai fazer uma transição e ele vai falar, ele já vem falando sobre o povo de Israel, agora ele vai fazer uma transição e dar alguns conselhos. Então a gente chega aí no versículo 12, ele vai dar uma advertência à igreja de Corinto. Vai falar sobre as tentações. Versículo 12, aí ele vai falar que as tentações, eles vão vir. E todos nós, como indivíduos, vamos ser tentados. O inimigo está tomando mira em nós e ele conhece as nossas fraquezas de cada um de nós. E se nós nos descuidamos, podemos abrir as portas a caírem em tentações. Devemos reconhecer as áreas que somos fracos e os pecados que temos a tendência de cometer e nos cuidar nessas áreas. As tentações podem se ver em diferentes formas para diferentes pessoas, mas na passagem que a gente leu, diz que as tentações vão vir. E não vai vir nenhuma tentação além que aquela que é comum para todos os homens. Então nós vamos ser tentados como indivíduos, mas a igreja também pode ser tentada como grupo a não obedecer a palavra, a não seguir os caminhos que Jesus tem direcionado para eles, a falta de fé, a falta de paciência em alguma situação, medo, preocupação, desânimo, algum desvio doutrinário, são alguns exemplos como a igreja toda, se não se cuida, também pode ser desviado por as tentações. As tentações vão vir, mas nós devemos estar firmes. Estou no versículo 13, gosto muito do versículo 13, porque assim como Jesus falou que as tentações vão vir, aí ele já com o 13 já vem e diz que tem uma solução, tem um escape. Algumas das versões vão dizer tem uma escape para a tentação, outras vão dizer que tem uma saída. Mas com qualquer tentação, com qualquer coisa que estamos enfrentando, vai ter uma saída, vai ter um escape. Então, o quarto ponto no dia de hoje é que busca o escape que Jesus proverá na tentação. É um lindo versículo, porque depois que a gente vê que as tentações vão vir, somos lembrados da fidelidade de Deus e que Ele vai estar junto em as tentações e vai dar esse escape, essa saída, para que possamos suportar tudo aquilo que a gente está enfrentando. O escape, a saída está ali. Temos que aprender a buscar, a ver e a tomar esses escapes. É como o exemplo, se tu está numa rodovia e tem uma saída para ir a algum lugar. Às vezes, essa saída, a gente está sendo tentado na rodovia e tem uma saída. Mas às vezes a gente diz, posso sair aqui, mas tem mais uma saída lá na frente. Vou esperar, vou ficar nessa tentação um pouquinho mais. Total, tentação não é pecado. E a gente vai andando, tem mais uma saída aí, talvez com uma pisca-alerta. Tem mais uma saída, mas tentação não é pecado, eu vou continuar mais um pouquinho. E às vezes a gente começa com essa brincadeira.
a gente começa com essa ideia, eu sou forte, é só tentação, eu aguento. E quando a gente vê, Jesus já nos deu 1, 2, 3, 4 saídas e a gente continua na tentação. E aqui acontece, se a gente continua na tentação, acabamos pecando. Então, parte do que eu quero levar a vocês a pensarem e a refletirem hoje é que essas saídas existem. Porque está na palavra de Deus que existem um escape, uma saída. Só que nós, como cristãos, temos que aprender a buscar esses escapes. E às vezes, com a tentação, eu gosto do exemplo, se aqui tem um degrau, se cair do degrau é o pecado, o ser humano gosta de ficar bem na borda. Vou ficar bem aí, porque até aqui chego sem pecar. E muitas vezes a saída é muito antes. A gente tem que aprender a buscar essas saídas antes, porque Deus vai providenciar elas para nós. Então o homem, o ser humano, ele gosta de pecar. Por quê? Porque o pecado é prazenteiro, traz um prazer momentâneo, e por isso que as tentações muitas vezes são muito fortes e muito complicados para cada pessoa. A tentação em si não é pecado. Às vezes o pessoal fica chateado porque foi tentado, mas a Bíblia diz que a tentação é comum para todos os homens. O versículo disse que a tentação são comum para todos os seres humanos, mas a tentação, se não buscamos e achamos a saída, pode nos levar ao pecado. Reconheça suas próprias fraquezas. Reconheça as áreas na tua vida que tu é débil a sofrer tentação. Pode ser muito diferente para um ou para o outro. Às vezes as mesmas tentações as pessoas sofrem de diferentes formas ou enfrentam elas de diferentes formas. Mas depois que a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, talvez algum pecado que a gente teve no passado, alguma dificuldade que a gente já enfrentou no passado, quando a gente reconhece isso, a gente pode começar a buscar as saídas. A gente pode botar até as pisca-alerta, aquelas amarelas e vermelhas, em alguma situação, sabendo, se eu vejo isso, ou chego àquele ponto, eu já sei que tenho que sair. Isso pode nos ajudar a nos cuidar para não chegar àquele ponto de cair na tentação, como a gente está vendo aqui em 1 Coríntios 10, 13. Isso vai fazer uma diferença na tua vida pessoal, indivíduo, quando você é tentado. Mas lembrem sempre, quando essa tentação está lá, não importa que tão forte é, tem um escape, tem uma saída. Temos que achar ele e nos preparar para procurar esses escapes quando somos tentados. Então, quero encorajar vocês hoje a não esperar a estar tentado para buscar um escape. Saiba onde você tem dificuldade, onde você é tentado e já visualiza, pensa como Deus já está colocando escapes e saídas para essas tentações. E como igreja, vocês como corpo de Cristo, nós podemos nos ajudar uns aos outros como igreja a não cair em tentações como grupo, como corpo de Cristo, a nos desviar ou a fazer alguma coisa que Deus não quer que a gente faça. Sejam coisas pequenas ou coisas maiores. Temos que nos fortalecer como igreja e buscar junto qualquer saída quando a gente entra em tentação. Então, cada um de nós, se conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos uma história de antes de conhecer a Cristo, uma história de quando conhecemos a Cristo e uma história que estamos vivendo depois de conhecer a Cristo. Em sua história você tem enfrentado muitas coisas, muitas vitórias e talvez muitas derrotas também, ou dificuldades. Mas eu quero encorajá-los hoje a que lembrem sempre do passado com Jesus, do teu passado com Jesus.
Continuem avançando com Jesus. Reconheça que será tentado. E ao ser tentado, busca o escape com Jesus. Quero que reflitam nessa área como indivíduos, pensando especificamente na tua vida, nesses momentos agora. E que vocês possam aplicar essa passagem de 1 Coríntios 10, 13 na tua vida, naquelas tentações que vocês enfrentam no dia a dia. Mas também quero que vocês reflitam, desculpa aí, meu português e espanhol estão se atrapalhando aí, reflitam nessa área como igreja, que como corpo de Cristo, que lembremos sempre que Jesus já fez nessa igreja no passado, o que Jesus está fazendo na nossa igreja no presente, e lembremos que Deus vai fazer grandes coisas na nossa igreja no futuro. Reconheçamos como igreja que quando somos tentados, podemos comprometer-nos uns aos outros a nos ajudar como igreja. E que quando isso aconteça, podemos como igreja ao todo buscar um escape. E não deixar que o inimigo infiltre dentro da igreja e tente desviar-nos para lados que não devemos. Quero também encorajar vocês, se estão sendo tentados e batalhando com alguma tentação na tua vida hoje. Pode ser uma coisa pequena ou uma coisa grande. Ou talvez você está vivendo ativamente em algum pecado que você sabe na tua vida hoje. Quero tomar uns minutos agora, no final, para vocês refletirem em oração. Coloque esse pecado, coloque essa tentação nas mãos de Cristo. E peça a Ele te dar a saída e o escape. Nós vimos na palavra de Deus que a saída e o escape estão aí. Mas vai levar vocês, nós todos, olhando na nossa vida, reconhecendo onde a gente falha e colocando isso nas mãos de Deus de forma de pedir perdão e arrependimento. Então vou fazer essa oração daqui a uns minutinhos, mas também quero que vocês estejam pensando, talvez algum de vocês hoje ainda não conheça o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, talvez alguns dos que estão aqui presentes, alguns dos que estão assistindo online, tu podes conhecer a Jesus Cristo, Ele pode ser o teu Senhor e teu Salvador, Ele pode fazer a transformação na tua vida, mas tu tens que reconhecer que que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecer que Ele morreu na cruz por os teus pecados, reconhecer que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você tem que reconhecer que tu és pecador, que teus pecados te afastam de Deus. Tens que te arrepender de teus pecados e colocar a Jesus Cristo como teu Senhor, te salvando dos teus pecados, mas não só isso, colocando Ele como Senhor. E colocando Ele como Senhor, tu está se rendendo a Ele o senhorio da tua vida. Se tem alguém hoje que nunca fez isso e gostaria de fazer, nesses momentos de oração, faça isso. Ora a Deus, peça a Ele entrar no teu coração. E os demais da igreja vamos estar orando. Se tu tens algum pecado, ou se não, se tu estás bem, estás naquele momento que Deus realmente está te fortalecendo de uma forma muito bom, aproveite esses momentos aqui no final para orar por tua igreja, orar por teus irmãos, orar por aqueles que sim estão passando por alguma tentação, alguma dificuldade, algum pecado. Vamos ter esses momentos de oração. Oremos. Senhor Jesus, quero te agradecer pela primeira Igreja Batista de São Leopoldo. Muito obrigado, Senhor, pelos os meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes hoje. Que tu possas fortalecer a cada um individualmente na sua fé contigo, mas que tu possas nos fortalecer como igreja, como corpo de Cristo, contigo como cabeça.
Tu nos dês essa força, que Tu nos dês essa sabedoria, que nós possamos, como igreja, enfrentar qualquer dificuldade que se nos apresenta, Senhor Pai. Também quero orar por meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, ou estão nos assistindo, que estão nesse momento colocando alguma tentação, algum pecado que eles estão enfrentando nas suas vidas pessoais. Quero orar por eles hoje, para que Tu possas estar tocando suas vidas, dando sabedoria e entendimento, que eles possam entender e compreender a saída, Senhor. Mostra a saída para essa tentação, mostra a saída para esse pecado. Tua palavra diz que há um escape, que há uma saída. Toca suas vidas, seus corações hoje, Senhor. Revela essa saída e esse escape para cada situação. Eu não conheço a situação de cada um, não conheço o que estão enfrentando. Pode ser diversas coisas, mas Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces o meu pecado, as minhas tentações e a de cada um dos que estão aqui presentes, Senhor Pai. Guia-nos a encontrar essa saída, esse escape. E Senhor, se tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Ti, que esse possa ser o dia de salvação para ele ou ela, Senhor Pai. Que eles possam hoje, em oração, reconhecer diante de Ti que são pecadores e que seu pecado os afasta de Ti. Que por suas próprias contas não vão poder chegar a ter a salvação. Que somente por meio do que Tu fizeste na cruz, derramando o Teu sangue, Senhor. Que eles possam se arrepender dos seus pecados em oração agora. Pedir perdão, reconhecendo que Tu és o Filho de Deus que morreu, dando Tu sangue para que eles possam ter o perdão e que eles Te coloquem como Senhor das suas vidas, salvando eles do pecado, mas que eles possam render o senhorio das suas vidas a Ti, em oração agora, pedindo e Te convidando a entrar em seus corações, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor Pai. Muito obrigado por meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor Pai. Muito obrigado por essa passagem em 1 Coríntios 10. Usa o Senhor Pai para guiar e instruir as nossas vidas, para estar sempre nos Teus caminhos, Senhor Pai. Que nós não sejamos como o povo de Israel que se afastou de Ti, Senhor Pai, mas que possamos ser e lembrar como o povo de Israel, aquele Deus que cuidou, protegeu, esteve sempre junto, guiando e ajudando, Senhor Pai. Muito obrigado por esse momento, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Amém.